e atender é melhor do que ouvir. Glória a Deus. Amém? Querido Deus, nessa tarde nós estamos aqui, Senhor, diante do altar, para te Nós louvar, queremos para te obedecer a exaltar. voz do Senhor, Senhor. obrigado por essa tarde, obrigado por esse momento. Senhor, todo lugar, a minha vida do Senhor, a igreja é tua, o povo é teu, a palavra é tua, Senhor. Passamos aqui nessa tarde e que nós venhamos, Senhor, estar com a nossa mente, nosso coração alinhado com tudo que o céu preparou. Venha sobre nós nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode chegar, irmão. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preparei, na verdade, umas 3 palavras para essa tarde. E quando eu entrei aqui dentro da igreja, e mediante ao finalzinho, eu vou ter que mudar, porque é do jeito do Senhor, né? Como foi a oração aqui. E essa oração da Adriana foi assim, trouxe uma paz no meu coração, porque a obra do Senhor é do jeito dele, né? A gente pode ter a Bíblia, pode ter a palavra no nosso coração, mas na hora de verbalizar aquilo é aquilo que o Senhor quer. E certo que hoje, de 17 de junho, está completando 11 anos que o dia mal bateu na minha porta. E quando ela falava desse dia mal, e eu falei, ai Senhor, eu entendi. Na hora veio assim, aquele entendimento. Porque nós estávamos vivendo uma mudança de estação na nossa vida. E Deus assim abençoando meu marido, prosperando ele no trabalho dele, ele sendo promovido ali. Uma mudança geográfica também, que nós estávamos mudando de cidade mediante essa promoção que ele tinha recebido no trabalho dele. E ele estava gerando meu segundo filho. E nós estávamos felizes com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Aleluia. E eu sei como o Senhor, desde meus 14 anos de idade, foi num dia também que o dia mal bateu a porta da minha mãe. E de lá para cá, para ouvir glória do nome do Senhor, não me afastei dos caminhos do Senhor. Mas, como foi falado aqui, a gente caminha com o Senhor, mas a gente quer caminhar do nosso jeito, fazendo o que a gente quer fazer. E aí, quando nós estávamos vivendo esse momento de muita alegria, de muita bonança, de muita resposta de Deus também, porque antes do meu marido ir bombeiro, ele era militar, e eu já tinha percebido que se ele continuasse na polícia militar, provavelmente nós não estaríamos juntos hoje, devido à carga horária muito excessiva, a mudança de comportamento, porque ele trabalhava na rua, então querendo ou não, a mente é mudada. Não adianta falar que é a mesma pessoa, porque não é. E eu falo isso com conhecimento de causa. E né, nessa época eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Deus, se a aliança do Senhor, o Senhor vai abrir outra porta para ele. E ele começou a ficar incomodado também. E partiu dele, né, querer essa mudança. E Deus foi abençoando, assim, irmãos. Deus foi fazer de uma forma muito linda. E aí, quando Deus nos começou assim, a nos levar, né, para um nível diferente, o Senhor quis também moldar o nosso caráter. Glória a Deus. Porque o dia mal, quando ele bate na minha porta e na sua porta, é para que haja uma mudança de caráter. Aleluia. E aí, por isso, eu li essa palavra aqui em 1 Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que se obedece a palavra do Senhor? E na hora que eu estava ali sentada, essa palavra veio novamente ao meu coração. Porque eu caminhando nos caminhos do Senhor, eu sempre me preocupei em estar alinhado com tudo aquilo que o Senhor, com todos os protocolos da igreja, de trabalhar, sempre, desde os 14 anos, que eu aceitei Jesus, eu sempre fiz algo na casa do Senhor, e ofertava, comecei a trabalhar, eu era ofertante de dizimista na casa do Senhor, tudo que precisasse da minha pessoa na casa do Senhor, eu estava disponível ali para servir ao Senhor. E desde a minha adolescência, e alguns pastores olhavam para mim e falaram assim, você vai ser um obreiro
muito bem feita. E eu pintava muito a minha mão de vermelho. E um dia o Senhor falou assim: eu não quero que você pinta mais, porque isso não tem a ver com o que eu tenho para você. Eram pequenas coisas que Deus foi ensinando e eu nunca mais pintei a minha unha de vermelho. E Deus foi me tratando. E quando chegou, aquilo que mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, eu não queria me submeter. Eu sempre fui criada, nós éramos muito pobres, mas criados no meio de gente rica, muito rico. Meu pai trabalhava com pessoas que eram fazendeiras, eles tinham muito vínculo lá em casa antes de nós sermos crentes. Depois, para quem não sabe, eu já fui modelo. E eu vivia num mundo assim, deslumbrante, no estereótipo, né? Pessoas muito bem servidas financeiramente, muito bonitas. E por mais que eu esteja ali no meio, eu não achava que aquele meio era para mim. E só que a gente vai criando prazeres, né? Vai alimentando no nosso coração coisas que não estão alinhadas com o propósito que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes o Senhor fala assim: olha, esses ambientes eu não quero você mais. E eu falei: Senhor, não mentira, porque eu preciso de um recurso financeiro. E aos poucos o Senhor foi abrindo as portas em outras áreas para mim. E o Senhor fala assim: olha, a sua carga horária está muito grande, mas a gente, quanto mais trabalha, mais dinheiro a gente quer. Porque nós somos, a Bíblia fala, relata que nós temos que vigiar com relação ao quê? Ao mamon, né? E ali a gente se deslumbra. Então eu queria mesmo uma vida confortável, eu queria mesmo andar bonita, eu queria mesmo ter tudo aquilo que tinha disponível, que ele tinha, eu também queria ter. E aí só chegou um tempo que Jesus falou assim: mas eu não te criei para isso. Eu quero que você viva de uma outra forma. Amém. E quando eu engravidei do Miguel, foi uma gestação normal. Nós vivemos esse tempo de bonança, de viver, né, coisas maravilhosas. Um mês depois, ele estava dentro de uma UTI e desenganado pelos médicos. Ele teve ali o seu lado esquerdo do coração. Nós gripamos, pegamos uma gripe, e nessa gripe, o lado esquerdo dele ficou comprometido, o coração dele ficou 5 vezes maior do que o tamanho normal. E ele. Aí começou o nosso deserto. De tantas mudanças, tantas alegrias, assim, de poder estar vivendo, né? Um nascimento de um filho, uma promoção de um marido, uma nova cidade, assim, coisas novas acontecendo, e que era um dia da gente estar se celebrando, né, e louvando ao Senhor, e esse dia mal chegou. E de repente, tudo aquilo que a gente achou que estava controlando, e eu tenho, só que hoje a minha personalidade mudava pelo Espírito Santo. Eu era muito controladora dentro do meu jeito, eu. E ali naquele momento, irmãos, quando eu me deparei com aquela situação, quando a médica arrancou ele do meu braço, falou que ele já ia passar de reanimação, eu me lembrei do Senhor. E eu sempre falei do Senhor. Eu sempre tive muita sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Eu falo: Senhor, o que está acontecendo? E ele não falava. E eu falo: Senhor, o que está acontecendo? Foi o Senhor que me deu o Miguel. O Senhor falou que ele ia mudar uma estação na minha vida. E o Senhor já tinha falado, né? Mas eu não imaginava que era dessa forma. E aí ela viu que eu não respondia aquilo que ela me perguntava. Ela mandou chamar o meu esposo. Meu esposo foi lá e ela conversou. E eu larguei eles lá. E eu fui para dentro do banheiro. Porque eu entendo, irmão, que quando o dia mal bate na nossa porta, a primeira coisa que eu e você precisa fazer é apresentar essa situação para o Senhor. E não pensar que eu faço, eu resolvo, vai resolver, porque não vai. Se é o Senhor que te chamou para o deserto, quem vai resolver é Ele. É o jeito dele, é da forma dele. Não adianta você chegar aqui e falar assim: eu estou no processo, e aí nós temos uma palavra e você vai embora e você continua da mesma forma. Não vai sair do processo. Porque o processo exige de você coragem. Coragem para poder confiar nele, mesmo sem entender. Coragem para caminhar declarando a palavra dele. Coragem para reconhecer
situação, eu estou aqui, dentro do banheiro de hospital, com a minha boca no chão, babando diante do Senhor, porque eu sabia que era de joelho que eu ia vencer. Aleluia, glória a Eu Deus. sabia, eu estava me aguardando, mas eu sabia quem poderia resolver. Eu confiava na autoridade de Deus. Naquele momento, não era mais eu. Naquele momento, não tinha a ver mais comigo. O que eu podia fazer? O que eu queria fazer era pegar meu filho e sair realmente lá. Porque a gente tem a fase de negação. Eu não estava aceitando aquele diagnóstico. Porque eu orava, Deus falava comigo, por que eu ia estar naquela situação? E aí eu falava assim, Senhor, ela falando, a primeira coisa que eu falei, Deus, eu vou pegar meu filho e vou sair desse, falei, tá errado. Tá errado. Não, ele não é meu filho. Eu falei, olha pra mim, por favor, o nome do paciente. Você não trocou o exame dele, não? Ela falou, você trocou o nome, conhece a operação dele. Se você não levar ele agora, lá pra sala de reanimação, ele vai dar parada cardíaca e vai morrer aqui. E essa operação dele é baixíssima. Não tava dando 60. De tão criticado, a boca dele já estava roxa, ele pálido, e ali eu ainda negando que algo não estava acontecendo. Porque o pior cego, aquele que não quer enxergar. Mas eu quero profetizar nessa tarde, em nome de Jesus, levando sua mão, que as escamas dos seus olhos vão cair agora. Você não vai entrar em negação, você vai caminhar tendo clareza, visão e direção, porque quem não tem visão não tem direção. Que os seus olhos sejam abertos nessa tarde. Em nome de Jesus. Que os seus olhos vão ver e enxergar o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. E aí naquele momento eu comecei a olhar aquela situação, eu comecei a falar com o Senhor, falei, Senhor, é um deserto, é o Senhor que me colocou, então o Senhor me capacita como o Senhor capacitou Moisés. Abra o mar para que eu possa passar nessa situação e que o Senhor envie, Pai, o médico dos médicos. Eu sei que é o Senhor, mas envie uma médica de excelência para estar cuidando do meu filho. Amém. Irmãos, quando eu me levantei, eu não era mais a mesma. Eu me prostrei o bagaço aos pés do Senhor. Quando eu me levantei, não era o meu corpo, mas era o meu espírito que estava fortalecido. Porque para viver o processo do Senhor é o espírito que tem que estar fortalecido. Porque tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que a gente não tem forças para levantar, mas aí você na sua mente fala, Jesus me ajuda. O Espírito de Deus se manifesta no seu e te coloca de pé para você. Glória a Deus. E aí naquele momento eu comecei a jornada. Não foi um dia não, foram 23 dias. Era 23 dias. Você levantando e passando todo dia. Vai morrer hoje, vai morrer hoje, vai morrer hoje, vai morrer hoje. Na primeira semana, que foi a semana mais crítica de morte, foram 4 sentenças de morte. Eu entrei, quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, quem vai morrer sou eu. Agora quem vai morrer sou eu. Eu não aguento mais isso. Porque a gente cansa. Eu não sei quanto tempo você está esperando para alguma situação resolver. Irmão, mas no 4º dia, foi sábado, domingo, segunda, terça, quarta. No 5º dia, eu já não aguentava mais a pressão. A pressão estava me matando. Eu não aguentava mais as intimidações. Porque o crente, quando ele está na guerra, além de lidar com as pessoas, ele tem que lidar com os demônios que ficam atormentando a mente da gente. E eu pensei, eu não aguento a pressão mais. O Senhor é o Deus da vida e da morte, porque na cruz do Calvário o Senhor ressuscitou e foi lá no inferno, pegou a chave, a vassoura na chuva. Quem pode impedir a mão do Senhor de agir? Quem pode parar o Senhor? Se o Senhor quiser fazer, faça, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer. Aí o Senhor falou, agora nós estamos começando a falar a mesma língua. Porque até então eu só queria o milagre, eu não queria saber como o milagre aconteceria, né? O como também é importante. Naquele momento, o Senhor falou assim: eu estou te tratando, eu estou tratando a sua casa. Meu Deus, não sou ninguém para falar comigo, não. Foi no meu quarto, com a minha porta fechada, de joelhos aos pés do Senhor. Senhor, eu estou moldando o seu caráter, é do seu jeito controladora. Isso não me agrada, porque quem controla a sua vida sou eu. Irmão, se você está permitindo o Senhor controlar a sua vida, o seu dia dele tomar o controle vai chegar. E se eu fosse você, hoje,
eu acredito que agora eu estou passando isso por causa dele, porque a pessoa é atrevida, sabe? Eu falei, por que o senhor não pegou ele então? Olha a mente, mata ele então, aí eu mato meu filho. Mano, eu sou humana, eu estava no meu estado de pressão. Estava assim, eu que ia morrer na situação, para mim quem ia morrer era eu, não era ele. Mas o Senhor falou assim para mim, que era para mim amar ele. Ama ele, porque isso é um processo na vida dele. Então, às vezes você está orando aí para matar o seu marido, Deus não mata ele, não. Deus vai tratar em você. A diferença que você quer ver na vida dele vai começar na sua vida. Glória a Deus! Não é na vida dele. Deus tem que perguntar você primeiro, para depois voltar a ele. Deus vai te ensinar primeiro e ele vai ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, a sua submissão, o seu amor, para depois mudar ele. Glória a Deus! Porque Jesus tem feito assim. Glória a E Deus! aí, naquele momento, que o Senhor começou a falar, ele falou: olha, a minha igreja não acredita mais em milagres, mas eu sou Deus de milagres. Glória a Nós Deus! acreditamos que Deus ele pode, nessa tarde, curar alguém de um câncer, levantar um paralítico, Aleluia! ressuscitar o morto. Mas ele não mudou, ele continua sendo mesmo Deus. A vassoura, Glória a Deus. mas a gente quer fazer do nosso jeito. Glória a Deus! Aleluia! Nós queremos oferecer os nossos holocaustos, nós queremos fazer campanha atrás de campanha, nós queremos tantas coisas, não está errado não. Mas para todo propósito tem também uma correção. Para todo propósito tem uma direção. E a direção hoje é: recalcule a sua rota. Entre na rota do Senhor, para que o cenário da sua casa mude. Aleluia! Para que aquilo que está morto seja ressuscitado. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está ressuscitando no nosso meio. Glória a Deus! Sonhos, projetos, vida de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que dá vida, é Deus da abundância, é Deus que abre porta, é Deus que cura. Deus não trouxe você nessa tarde, aqui nesse lugar, para você sair da mesma forma, não. Deus vai ressuscitar a sua fé, a sua coragem. Glória a Deus! E ali naquele momento, o menino continuava amando ele. E eu chorei e falei: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim conforme a tua vontade. E eu entrego ele nas mãos do Senhor. Se o Senhor achar, né, que eu possa continuar cuidando dele, e como eu creio que o Fernando agora, o Senhor, esse aqui, nada diferente do que eu faço com ele. Mas se o Senhor não quiser também, ele é do Senhor, consagrar a vontade do Senhor, o Senhor faça segundo a tua vontade. Foi na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, eu cheguei no hospital, o Senhor nos deu Ezequiel 37 para profetizar. Aleluia! Ele estava no meu vale de ossos secos. Um dia eu contei, meu filho tinha 24, 14 perfurações visíveis, fora as outras hematomas. Ele estava achando ele na cabeça ao pé. Ele chegou lá no dia e ele já estava caminhando mais dentro do bercinho dele. E aí, entreguei na mão do Senhor. Um dia cheguei lá, o Senhor levou o pastor meu irmão ali. E eu não tinha palavra de oração. Por isso que é importante você estar na igreja mediante o seu processo. Estar caminhando com pessoas de oração no seu processo. Porque é difícil mesmo passar pelo processo do Senhor. É difícil, você tem dia que não tem palavras de oração. Mas o Senhor sempre levanta um para nos ajudar a carregar a nossa glória a Deus. O Senhor sempre levanta um para colocar na nossa cabeça e orar e profetizar que você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. E ali naquele momento, quando chegamos na UTI, o pastor começou a conversar com o meu esposo e ele começou a se derramar na presença do Senhor. E o Senhor falou para mim assim: eu estou fazendo a obra na vida do Senhor e você vai orar para todos esses enfermos. A UTI lá, não dá vontade de mim, chorando para todo lugar. É choro, a hora de visita, é a hora que os pais sabem, chora, tem que é a mãe, que é o pai. E ali o Senhor falou assim: ore por eles, porque a minha oração era: Senhor, tira meu filho daqui com vida e saúde, mas tira os outros também. Porque a minha dor não é a mesma dor das outras mães que estavam
E o Senhor falou: levanta a sua mão, porque eu vou agir nesse lugar. E eu levantei a minha mão e eu comecei a orar. E eu comecei a orar. E quando eu olhava para o pastor orando por Miguel na UTI, eu via ele flutuando. A glória de Deus invadiu aquela UTI. E os bebês foram parando. Ficou um silêncio naquele lugar. E aí, naquele momento, quando terminou, nós saímos dali, do momento de visita, foi uma tarde assim, cheia da glória do Senhor. Mas foi a tarde também que o Senhor quebrou mais uma parada e eles mandaram a gente embora para casa e voltaram outro dia para assinar o óbito dele. E aí? Deus manifestou a glória dele, Deus falou que precisava ser tratado o caráter dele. Como é o não do Senhor para você? Como você recebe o não do Senhor? Porque às vezes a gente quer tanto, quer tanto, quer tanto. E se ele negar, você vai permanecer firme? Como vai estar o seu coração se a resposta do Senhor for não para você? E aí, naquele momento eu chorei muito. E a gente tinha uma vigília marcada para o sábado. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Assim, eu entendi, me submeti, orei, agora não sei o que fazer. E o Senhor falou assim: você não sabe? O que você acha que você tem que fazer? E na hora eu me lembrei da mulher que foi sangue. E eu falei: eu preciso tocar nas vestes do Senhor. Aleluia. E eu comecei, irmãos, aquilo que era para ter sido feito no sábado, eu falei: é hoje, é hoje, é hoje. E o que eu sabia fazer era orar. Eu falei: Deus, eu sei orar. Eu não tenho palavra, mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. E eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Eu creio que o Senhor pode dar um coração novo para o meu filho. Aleluia. Irmãos, e naquele dia, quando foi 10 horas da noite, o Senhor falou: cessa a oração, porque quem vai fazer sou eu. Me submeti à palavra do Senhor. Eu falei para os irmãos: pode ir embora todo mundo, porque quem vai fazer é o Senhor. E meu telefone disparando, a família ligando: ai, mas aonde é que vocês vão enterrar? Ai, como é que você vai fazer? Ai, eu fiz Fernando. E o povo falava enterrando meu filho sem Jesus, sem uma parede nem desligar ele no ar. O aparelho era 24 horas para a medicação acabar, eu parei de desligar. E eu falei: eu não sei, é Jesus que sabe. Quem está fazendo é ele. Está na mão dele. Porque se você for o primeiro a desistir do seu milagre, não vem colocar a culpa no profeta, não. Não vem colocar a culpa no pastor, não. Quem tem que acreditar é você. Aleluia. Quem tem que crer é você. É você que tem que permanecer. Se você tiver 0,0%, é você. Eu tinha algumas horas só. E quando foi no outro dia de manhã, o meu esposo me chegou e falou assim: vamos parar e pegar o Miguel. Ele é do Senhor, e o que ele quiser fazer, nós vamos acabar. Aleluia. E vamos seguir a nossa vida. E nós fizemos a oração de entrega. O hospital ligou, nosso telefone ficou mudo a manhã inteira. Ninguém falou nada. E nós chegamos lá, os aparelhos não tinham desligado ainda. Eu falei: vamos esperar mais um pouco, porque pelo horário que a gente saiu da outra vez, a parada foi às 5 horas. Agora não deu a hora ainda. Então vamos esperar até a médica chegar. Deu às 18 horas, a médica chegou. E quando a gente chegou, estava no berço dele, todo mundo passava e ficava olhando para nós e ninguém entendia nada. E aí ninguém vinha falar com nós. Os enfermeiros não falavam, os médicos não falavam, e todo mundo ficava olhando para nós e conversando. Sabe uma pessoa assim? Eu falei: gente, não vai coisa aqui, eu não sabia. Aí tinha uma enfermeira que ela foi levantada pelo Senhor e ela tinha uma mão muito grande por ele. E ela falou assim: eu olho para ele e eu amo esse menino. E toda vez que eu visitava, ela falava isso, porque Deus faz isso. E aí naquela, eu falei, ela passou, eu falei: vem cá, o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo cochichando olhando para mim? Ela falou: porque não vai estar aqui. Aí eu falei: mas é? Ela falou: não, já era para ele, os aparelhos já estão desligados.
da igreja.